Olá, Osasco! Vamos aos destaques de mais uma edição do Câmara Notícias. Câmara terá novo prédio. Legislativo anuncia a construção da nova sede, que deverá acontecer já nos próximos meses. Osasco ultrapassa 770 mil habitantes, segundo prévia do Censo 2022. Aumento populacional pode aumentar representatividade na Casa Legislativa. Presidente da Câmara em intensa maratona. Carmônio Bastos visita veículos de imprensa da região e garante trabalhar para aproximar ainda mais o povo da Casa de Leis osasquense. E o vereador Rogério Santos fala das expectativas para o mandato de deputado estadual. Janeiro Branco e Janeiro Roxo, mês que marca a conscientização das doenças emocionais e da hanseníase. As informações do Poder Legislativo de Osasco você acompanha agora no Câmara Notícias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou no início de janeiro uma prévia do Censo 2022. Estudo que já abrangeu mais de 83% da população brasileira aponta o aumento do número de habitantes no Brasil a partir do crescimento populacional de grande parte das cidades brasileiras. A cidade de Osasco foi um dos municípios que registrou crescimento em sua população. Conforme aponta a prévia do Censo 2022, a população osasquense é de 777.048 habitantes, número 16% maior do que o registrado no Censo 2010, quando o município tinha 666.740 moradores. Com uma população maior, crescem também as responsabilidades dos governantes e agentes públicos que formulam e aprovam as políticas públicas para o município. O aumento populacional também traz a necessidade de um número maior de representantes do povo na Casa de Leis osasquense. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Osasco tem a possibilidade do aumento do número de cadeiras do Poder Legislativo de 21, hoje, que é o atual, para 27. Esse foi um dos assuntos abordados pela imprensa regional esta semana. O presidente da Câmara, Carmônio Bastos, está em uma intensa agenda atendendo aos veículos de comunicação. O chefe do Legislativo apresentou suas principais estratégias para o biênio 2023-2024. Vamos ver? Desde que assumiu o comando da Câmara Municipal de Osasco, Carmônio Bastos tem ido às redações e estúdios dos veículos de imprensa aqui da região. O jornalista Nilson Martins, do programa Fala a Verdade da TV Osasco, o recebeu e foi durante a entrevista que o presidente anunciou as principais ações já para o começo do ano. Entre elas, a construção do novo prédio da Câmara Municipal. Vamos iniciar as obras, se tudo der certo, daqui no máximo 5 meses. Você já tem um local? Já, é no mesmo local. Vamos ao mesmo terreno. Hoje nós temos um prédio alugado e temos um prédio insalubre. Posso falar com total, um prédio que tem suas dificuldades, né? Tem suas dificuldades, tem rachaduras, é muito insalubre. Então, se Deus quiser, até o final do mandato, se não der certo terminar, que o próximo presidente termine, mas a Câmara Municipal vai ter o seu prédio. Carmônio Bastos também foi recebido pelo presidente do Diário da Região, Vrégio Senazar, que também estava recebendo o prefeito de Jandira, Sato. O presidente da Câmara Municipal conversou com as jornalistas Simone Pérez e Graciela Zabotto e falou sobre a importância do trabalho realizado pela Câmara para o desenvolvimento de Osasco e que pretende realizar ações para aproximar a população da Casa de Leis. Ao jornalista Eudes Ricardo, da Connect TV, Carmônio Bastos contou sua trajetória de vida e o quanto está disposto a realizar um trabalho que faça diferença na cidade, priorizando sempre as relações humanas. Numa caminhada, tive muito tempo na iniciativa privada, depois virei presidente da Liga, depois secretário, e aí vereador, e hoje estou como presidente.
está prevista a ida do chefe do Legislativo aos demais veículos da imprensa regional. Essa medida, segundo ele, visa aproximar a imprensa do trabalho que ele, juntamente com a mesa diretora e demais vereadores, pretendem realizar para o desenvolvimento de Osasco. Muito trabalho pela frente, presidente. Aliás, essa semana aconteceu a primeira sessão extraordinária, que foi convocada para ajustar um projeto do Executivo. A jornalista Daniele Simões tem mais informações. Vamos ver. Mesmo em recesso, a Câmara de Osasco realizou 2 sessões extraordinárias nesta segunda-feira, 23 de janeiro. Foram as 2 primeiras sessões do ano, oficialmente comandadas pelo vereador Carmônio Bastos, novo presidente do Legislativo osasquense e demais membros da nova mesa diretora. Durante os trabalhos, o plenário aprovou, em 2 turnos, o projeto de lei 1 de 2023. O texto, de autoria do Executivo, trata de abertura de crédito especial ao orçamento deste ano, visando a reestruturação dos repasses para o funcionamento do Poder Legislativo. Pelo regimento interno da Câmara, o recesso parlamentar segue até o final de janeiro. Nesse período, não acontecem sessões, mas o atendimento continua normalmente. No entanto, existe a possibilidade de convocação de sessões extraordinárias para apreciação de projetos que necessitem de urgência. A primeira sessão ordinária de 2023 deve acontecer na primeira semana do mês de fevereiro. Em Osasco, tradicionalmente, a primeira sessão do ano conta com a participação do prefeito. E essa semana a Câmara retorna às sessões ordinárias nesta terça-feira, às 10 horas da manhã. Você pode acompanhar presencialmente ou ao vivo pela TV Câmara Osasco. Participe, exerça seu direito de cidadão. E vamos ver a seguir. Polícia Militar realiza simulação de ocorrência na Avenida Irã Sanazar. Não sai daí, é já já. Transparência e informação em apenas um toque. A Câmara de Osasco buscou uma nova ferramenta para você se conectar com os assuntos do Legislativo. Pois é, tudo o que rola em nossas sessões, projetos de lei e debates estarão na palma da sua mão. Aguarde! Vem aí o app da Câmara, Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Voltamos com Câmara Notícias. Na primeira simulação de ocorrência do ano, feita pela Polícia Militar em Osasco, os convidados puderam acompanhar a ação de forma online, através das câmeras instaladas nos uniformes dos agentes. É a tecnologia a serviço da segurança pública. Nós acompanhamos a simulação direto da base comunitária da Vila dos Remédios. A jornalista Ana Rodrigues tem mais informações. É com você, Ana. Sabe aquelas cenas de filme de ação em que um grupo de homens em uma sala acompanha as ações e até orientam os que estão na batalha? Foi um pouquinho dessa sensação que quem acompanhou a simulação de ocorrência realizada em um comércio da Avenida Irã Sanazar pôde experimentar. Na base comunitária da Vila dos Remédios, autoridades acompanharam o exercício online, através da captação das imagens das câmeras de segurança dos uniformes. Um dos principais objetivos do exercício é aprimorar e preparar o efetivo, seguindo o planejamento estratégico e os protocolos elaborados para ocorrências como a simulada. Os simulados que nós estamos realizando já há algum tempo, isso é uma coisa que nós pretendemos colocar isso como uma forma que se realize constantemente, vai propiciar isso. O policial ter toda a condição de aprimorar a sua técnica, prestar um melhor serviço, uma melhor segurança para ele, para o cidadão e inclusive para o infrator da lei, que poderá ser preso, conduzido à justiça, né, e potencialmente punido, né? O secretário da Secretaria de Segurança e Controle Urbano de Osasco, Coronel Virgolino, que também acompanhou as ações, falou sobre a importância da integração das forças de segurança na cidade. Essa integração aí ela está sendo possível realizar, né, aqui no município de Osasco, graças a um trabalho aí conjunto que está sendo realizado com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal e também com a Delegacia de Polícia, com o novo seccional que chegou recentemente aqui no município,
que é o Dr. Flamínio, uma pessoa extremamente competente, capacitada, e esperamos, doravante, trabalharmos sempre em equipe. Ele também falou sobre o uso da tecnologia pelas forças de segurança, como vista na simulação, e de como elas podem beneficiar os trabalhos das polícias. E aquilo que foi falado pelo Coronel Augusto, comandante do CPA, é a tecnologia a serviço, certo, do combate à criminalidade. Hoje você pode observar as pessoas fazendo um treino forte, porque naquele momento em que houver uma ocorrência de verdade, eles vão tirar aquilo de letra, vão resolver realmente. E a principal função nossa é a prevenção e o combate à criminalidade. Eu tenho certeza que as forças congregadas do município darão conta. Representando o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o chefe de gabinete Jorge Cantaguese comentou que Osasco tem trabalhado muito para melhorar a segurança na cidade e conta com a união das forças policiais. É muito importante, né? A Polícia Militar, com a vinda do Virgulino também, a Polícia Militar se aproximou muito da Prefeitura, da cidade de Osasco, junto com a Polícia Civil, e tem uma integração com a Guarda Municipal muito grande. Quanto mais segurança para a nossa cidade, muito melhor, né? A união entre as forças de segurança tem sido trabalhada incansavelmente na região e a integração tem beneficiado não apenas as instituições, mas principalmente o cidadão. A intenção do comando da corporação é de que sim, haja essa integração, haja essa conversa, que as nossas ações estejam sempre integradas, utilizando da inteligência, dos recursos que nós temos, e com certeza isso nos dá melhores resultados, né? As forças do bem trabalhando juntas, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Guarda Municipal, os órgãos de fiscalização de trânsito e os demais, todos juntos nós conseguimos melhores resultados. Então é esse incentivo, é esse o caminho que nós devemos seguir. As imagens transmitidas para a base comunitária da Vila dos Remédios foram feitas pelas câmeras de segurança dos uniformes dos policiais que participaram da simulação na Avenida Irante Sanazar. Também foram realizadas outras ações em cidades da região, como em Barueri, que também foram transmitidas em uma demonstração de que as câmeras de segurança podem ajudar, e muito, o trabalho das polícias em muitas situações. O vereador Pelé da Cândida cobra da Sabesp a despoluição do lago do Parque Glauco Vilas Boas. A primeira placa na entrada do Parque Glauco Vilas Boas já é um sinal que algo precisa ser feito. Com o objetivo de melhorar o cenário, o vereador Pelé da Cândida cobra da Sabesp a despoluição do lago. A gente tem acompanhado aqui o parque desde o começo do mandato da gente, né? E o que acontece? Infelizmente é uma tristeza ver a situação que o parque se encontra hoje, mas o que acontece? Aqui não é a responsabilidade da prefeitura que está ocorrendo isso daqui. A Sabesp, existe uma contrapartida de ser feita aqui uma estação de tratamento de esgoto da Sabesp. E a mesma até agora não fez. Então o que acontece? A prefeitura está enxugando o gelo e jogando dinheiro fora ao contratar uma empresa para que possa retirar os guapé como foi retirado. O parlamentar garante que a Sabesp não fez a parte dela. Portanto, uma audiência pública no Legislativo não está descartada. A gente vai estar propondo aí que seja feita uma audiência pública, né? Porque o meio ambiente é vida, então a gente precisa valorizar o meio ambiente porque nós temos futuro pela frente aí, os nossos jovens aí vai precisar disso aí. Então, nós tivemos a oportunidade de nadar nesse lago aqui, eu pelo menos, a gente tivemos a oportunidade de pescar, e eu acho que isso tem que passar para os nossos jovens também, porque eles têm esse direito. Inaugurado em 2012, o parque localizado na Alameda Roraima, no Jardim Três Montanhas, zona norte da cidade, não é mais frequentado pela população como antigamente. O morador Erivaldo Manuel da Silva recorda quando as famílias usavam o espaço como área de lazer. Eu desejo que esteja cada vez mais evoluído, né? Para que as suas familiares venham para cá de novo, né? Traga suas crianças para se divertir no seu final de semana. E nós não temos isso aí, não estamos tendo mais esse tipo de situações, né? Que nós antigamente olhava e via, né? Isso é legal quando via as crianças brincando, correndo. E hoje em dia nós não vemos mais isso aí. Com a despoluição do lago e da preservação das nascentes, será possível ver o espaço sendo ocupado novamente pelas famílias, acredita o vereador Pelé da Cândida. Essa é a situação que está ocorrendo aqui. Então a gente precisa urgentemente que a Sabesp faça a parte dela, para que a prefeitura entre com a parte dela e nós podemos dar vida a esse parque e o nosso povo ocupar esse espaço.
Há 78 anos, o Exército Vermelho libertava os prisioneiros do campo de concentração na Polônia, o maior e pior campo de concentração nazista, onde milhares de judeus foram exterminados. O dia era 27 de janeiro de 1945, data em que a Assembleia Geral das Nações Unidas definiu para celebrar o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. O vereador Rogério Santos falou sobre esse período triste da história da humanidade. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é celebrado todos os anos no dia 27 de janeiro. Nesta data, em 1945, as tropas soviéticas libertaram os prisioneiros do campo de concentração e extermínio de Auschwitz, sinônimo de genocídio de judeus e de tantos outros perseguidos pelo regime nazista. Realmente foi uma marca terrível para a história. De chorar, de lamentar, mas também de aprender com essa história. Durante aquele período, muitas pessoas se mostraram como heróis também no meio de um ambiente como aquele. Então, se é verdade que a gente tem que olhar e lamentar, mas também tem que saber que nesses momentos difíceis da história da humanidade, sempre deve se levantar homens e mulheres que assumam a responsabilidade de proteger, primeiro de defender a verdade e de proteger aqueles que são mais fracos. Em meio a tantas histórias tristes, de tantas lágrimas e dor, há histórias bonitas de serem contadas, de pessoas resilientes que combateram o mal com amor pelo outro, como a história de Maximiliano Maria Kolbe, um franciscano polonês morto no campo de concentração em 1941. Que naquele momento do Holocausto, onde judeus estavam indo para os campos de concentração, ele mesmo estava em um campo de concentração também, e um dos soldados quis desertar e acabou sendo julgado para um sacrifício. E o que ele fez foi o seguinte: vendo que aquele soldado tinha família, tinha filhos, e o desespero daquele homem pensando nos filhos, ele se ofereceu no lugar daquele soldado e morreu. Ou seja, fez o sacrifício de si para poder dar a vida, de alguma maneira, para aquela família. Infelizmente, o ódio não se extinguiu em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso, é preciso lembrar para não esquecer. É preciso lembrar para que não tenhamos mais vítimas do ódio e da discriminação. A gente espera que nunca mais a humanidade repita coisas como essa. Também é um momento de lembrar que, nos momentos mais difíceis da história, os homens e mulheres de boa fé, de caráter, que vivem a verdade, devem se colocar como ser humano em defesa do outro. E o vereador Rogério Santos foi eleito deputado estadual e assumirá o cargo em março. Mas antes de deixar a Câmara Municipal para a nova missão, ele conversou com o jornalista Gurupim Martins e falou sobre as expectativas para o mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. A partir do dia 15 de março, o vereador Rogério Santos, do MDB, assume a cadeira de deputado estadual. Sempre acreditando na política como um instrumento para a promoção do bem comum, o deputado eleito pretende levar para a ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a experiência adquirida no período de mais de 6 anos em que esteve no Legislativo osasquense. Vários foram os projetos apresentados pelo parlamentar, o que propõe políticas públicas voltadas para pessoas autistas mereceu destaque. E eu devo ressaltar isso, que foi um empenho grandioso de 2 pessoas da Associação Brasileira Autismo Conexão, a Sheila Marcondes e a Rosana Rossato, presidente e vice-presidente da ABRAC. Foram elas, as mães de autistas, quem solicitaram essa iniciativa do município com políticas voltadas para os autistas e que a gente pôde aqui dar eco àquele clamor e o governo Rogério Lins pôde atender. Por conta disso, muitas políticas voltadas para o autismo começaram a acontecer, dentre elas a CIPTEA, né, que é o cartão, a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, também a identificação dentro dos ônibus, o dia 2 de abril, que é o dia que relembra a questão do autismo na cidade. Tem muita coisa ainda para ser feita, mas, sobretudo, o apoio para que a própria Associação Brasileira Autismo Conexão, a ABRAC, tivesse aqui em Osasco um terreno, um lugar onde está planejando
planejando construir um centro de referência para pessoas autistas. A ABRAC já atua nesta área, em um espaço aqui no centro de Osasco, mas muito em breve, com a graça de Deus, com o apoio de toda a população, especialmente do governo, nós teremos aqui em Osasco um centro de referência para a pessoa autista. Motivo de orgulho do vereador Rogério Santos são as frentes parlamentares. Ele é presidente da Frente Parlamentar Nossa História, que é uma frente que resgata com o devido valor a história de Osasco e que semanalmente realiza um programa denominado o Programa Nossa História aqui na Câmara Municipal, um programa que foi idealizado por nosso querido e sempre vereador Sebastião Bognar, já realizava na prefeitura e passou a realizar aqui em Osasco. Então, todas as quintas-feiras a gente traz personalidades da história, famílias importantes para a cidade, também instituições que colaboram para o crescimento da cidade. E a outra frente parlamentar, que para mim é a principal ação que tenho dentro da política, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Numa sociedade como nós estamos vivendo, ter um grupo de vereadores dentro de uma Câmara Municipal empenhado em pensar a defesa da vida e a valorização da família é algo salutar, que deve ser destacado, e eu sou muito grato, tanto pelo primeiro mandato, quanto agora nesse segundo, em poder presidir essa frente parlamentar, confiada a mim pelos meus colegas vereadores, e poder fazer tantos trabalhos para a valorização da família. Sou muito feliz por isso também. Defesa da vida e da família é o projeto principal do deputado Rogério Santos na Assembleia Legislativa. Segundo ele, que faz parte de um grupo religioso, o objetivo é contribuir para o crescimento do Estado de São Paulo. Eu sempre acreditei que na política você deve entrar no ambiente político e, tendo acesso às informações, à realidade, não com projeções da mente, mas com a realidade constatada, a partir daí elaborar os projetos que forem necessários. E eu tive todo esse cuidado de não ficar falando deste ou daquele projeto, para primeiro ter acesso à realidade do Estado e das regiões. Então nós não temos um projeto elaborado. O que a gente tem são algumas coisas que são prioridades para qualquer região, para o nosso país especialmente, e aqui no Estado de São Paulo nós vamos nos empenhar, como tem feito aqui em Osasco, que é a priorização da família. Nós queremos colocar a família no seu devido lugar, respeitando aquilo que já está definido constitucionalmente, que a família é a base da sociedade e que merece uma proteção especial do Estado. É assim que está. E nós queremos que o Estado de São Paulo também se torne, dentro dessa construção no país, um Estado referência no cuidado com a família, trabalhando as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da família em tudo aquilo que a família precisa corresponder. Então, o meu compromisso desde sempre foi, já no município e também agora no Estado, é de fazer com que a família seja, de fato, a base da sociedade. Então, esse é o nosso projeto principal. Muito bom. O vereador Rogério Santos é uma personalidade muito querida, admirada e respeitada por todos nós aqui da Câmara Municipal. Eu reafirmo o sentimento de quem tem a honra de compartilhar o dia a dia de trabalho com ele aqui na sede do Poder Legislativo. Desejamos muito sucesso e sabemos que o senhor irá nos representar muito bem na Alesp. Parabéns, deputado! E vamos ver depois do intervalo. Você sabe o que significa o Janeiro Branco e o Janeiro Roxo? Vamos conferir as ações que marcam esse mês daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. A Câmara pode fazer muito pela nossa cidade. Ela é responsável pela criação e aprovação dos projetos, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E o mais importante, agir como porta-voz do povo. Cabe a você acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Legislativo. Participe das sessões, seja presencialmente ou online. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Voltamos com Câmara Notícias. Janeiro Branco é o mês de conscientização à construção da saúde mental das pessoas. A campanha nos convida à reflexão sobre a saúde mental. O objetivo é colocar esse tema em evidência, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção ao adoecimento emocional, algo que gera impactos preocupantes em nossa sociedade.
Em Osasco, o mês do Janeiro Branco foi instituído no calendário oficial em 2017, com a Lei 4.859, de autoria de Daniel Matias. A referência à necessidade de conscientização sobre os cuidados sobre saúde mental também está presente no calendário do Ministério da Saúde. Nos últimos anos, agravados pela pandemia do Covid-19, segundo a Organização Mundial de Saúde, aumentou o número de pessoas com transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade. Tem muitas pessoas com questões de ansiedade. A depressão, por exemplo, é um tipo de transtorno que vem da ansiedade. E também algumas outras questões, como síndrome do pânico. E se a pessoa não tem alguns cuidados, até mesmo tendências suicidas. Primeiro foi o isolamento, o medo da infecção, a insegurança do retorno às atividades. No Brasil, também sofremos com os conflitos políticos exacerbados. Manter a sanidade mental em tempos assim foi um desafio para muitos, e ainda é. É fundamental buscar ajuda profissional sempre que necessário. E por isso também que é muito importante que a pessoa tenha rede de apoio, né? Aquele seu amigo, o pessoal da sua família, em quem vocês confiam, para poder pedir ajuda também, porque às vezes essas pessoas podem ajudar você a encontrar um equipamento para ter esse suporte. As políticas públicas acabam sendo fundamentais para ajudar as pessoas a esclarecerem dúvidas e oferecer suporte para que a pessoa enfrente o problema sem preconceitos. Ampliar a rede de apoio e de acesso aos serviços públicos são alternativas para melhorar a qualidade da saúde mental da população. Dentre várias outras coisas, é importante que se acompanhe o trabalho dos conselhos municipais, o trabalho também dos equipamentos públicos e a gente, enquanto legislativo, fiscalizar. E, a partir disso, sugerir projetos de leis, indicações e tudo o que for necessário em relação a esse tema. Aqui em Osasco, a gente tem só o CAPS adulto, o CAPS álcool e drogas e o CAPS infanto-juvenil. A cidade tem estrutura e tem condições de ter o CAPS 3, então é importante que a gente continue cobrando, enquanto legislativo, que exista o CAPS 3, que é um CAPS que atende as pessoas 24 horas, e também que se criem mais CAPS. Afinal, Osasco está com 777 mil habitantes. Não é porque é uma política nacional que a gente não deve acompanhar. A gente tem que acompanhar tanto no âmbito nacional como no âmbito municipal. E as comunidades terapêuticas, elas estão aí e é preciso fiscalizar para entender o quanto elas podem ou não ajudar no tratamento de pessoas com questões de saúde mental. Janeiro também é um mês de conscientização sobre a hanseníase, é o Janeiro Roxo. Enquanto o Janeiro Branco aborda questões sobre a saúde mental, o Janeiro Roxo trata de uma doença estigmatizada e de difícil diagnóstico, a hanseníase. A campanha Janeiro Roxo tem o objetivo de conscientizar a população a respeito da hanseníase, conhecida antigamente como lepra. O principal sintoma, na realidade, é a perda de sensibilidade, né? Então, você deixa de sentir sensação de calor, de frio em algumas regiões da pele, da mão, do pé. Você pode ter alguns quadros de mialgia ou dor articular. Você pode ter um pouquinho de febre também, que é comum em toda doença infecciosa. Mas, principalmente, essa perda de sensibilidade ou o aparecimento de manchas esbranquiçadas na pele. A média de confirmação de casos em Osasco por ano são de 10 casos. São feitos entre 20 e 30 diagnósticos. A doença é crônica e pode ter consequências sérias para a saúde do infectado, se o diagnóstico for tardio. Em 2020, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, levantados em 139 países, foram registrados 127.558 casos. Em Osasco, há um programa específico para o atendimento de casos da doença. Eles fazem parte do programa de controle e prevenção da hanseníase do município de Osasco. Eles fazem tanto o diagnóstico, tratamento, acompanhamento e reabilitação desses pacientes, né? A gente lembra que a hanseníase é uma doença que ela precisa ser diagnosticada precocemente e, além do diagnóstico, o paciente precisa fazer toda essa tratativa de acompanhamento e reabilitação para não ter prejuízos para a sua rotina de vida diária. Um dos maiores problemas para se fazer o diagnóstico precoce da doença não é apenas a falta de informação, mas o preconceito. A hanseníase é uma doença estigmatizada. O desconhecimento e a falta de tratamento dos doentes, ainda no início do século passado, levava os doentes à exclusão do convívio social. E mesmo passado um século e com tratamento, as pessoas ainda têm preconceito contra a doença. A hanseníase é uma doença extremamente estigmatizada, né?
Então, é normal para a população ela sentir um pouco de medo da doença. O que a gente não pode é deixar o medo ultrapassar o limite da informação, da necessidade de ter informação. Então, quanto antes você procurar uma assistência médica, seja lá até para tirar dúvidas sobre a doença, é a melhor ação possível. E é assim, né? A hanseníase, quando diagnosticada precocemente, a possibilidade dela evoluir uma complicação é baixa. Então, se a pessoa tem medo, mas tem suspeita, tem que deixar o medo de lado e fazer o diagnóstico, procurar assistência. O importante é estar sempre atentos à nossa saúde, seja ela emocional ou física. Vamos nos cuidar, gente? O Câmara Notícias vai ficando por aqui. Para rever alguma reportagem, é só acessar o nosso Face ou YouTube. Vamos em frente, gente. Até mais. Tchau, tchau.